Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Espero encontrá-los com saúde. Eu não fiz a gravação ontem, conforme eu faço toda semana, porque eu não estava me sentindo bem, tive que ser encaminhado ao hospital, mas hoje já estamos com o problema sanado e estamos aqui para trazer um pouco mais de entendimento aos irmãos a respeito das lições da Escola Bíblica da CPAD. E hoje nós estaremos falando sobre imagens bíblicas da igreja, as imagens bíblicas da igreja. O autor desta aula, ele cita na teologia paulina o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, onde a igreja é apresentada como noiva de Cristo. Lá em Efésios 5, versículo 25 também, ele dá ênfase e ela recai sobre o relacionamento da igreja como esposa. Então aqui nós já estamos vendo algumas imagens da igreja, né? E que Cristo amou a sua igreja ao ponto de se entregar por ela. Em Atos, capítulo 25, no versículo 28, nós vemos que a teologia paulina, ela está intrínseca na narrativa lucana, ou seja, nos escritos de Lucas, sendo que no capítulo 20, versículo 28, ele apresenta a igreja como rebanho de Deus. Vocês vejam que existem muitas imagens pelas quais nós somos entendidos. Em 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 27, meus amados irmãos, ele apresenta a igreja como corpo de Cristo, assim como lá em Efésios 4:12 também. 1 Coríntios, outro texto importantíssimo, 3, 16 e 17, a igreja é chamada por ele de santuário de Deus, edificado sobre o fundamento que é Cristo. E finalmente, lá em 1 Timóteo 3, no versículo 15, 15º, ela é apresentada como casa de Deus. Estas são, portanto, meus amados, as imagens da igreja na teologia paulina, assim como é tratada na teologia paulina. Já na eclesiologia petrina, ou seja, eclesiologia é uma área da teologia, né? Ou seja, na eclesiologia petrina, ou seja, de Pedro, ela também se refere à igreja como rebanho de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 5, versículo 2, versículo 3. E a perícope enfocada, nós já aprendemos o que é perícope, vocês devem se lembrar disso. Ele é o contexto de tudo aquilo que está sendo dito. Então aqui ele enfoca o quê? Enfoca a perícope desta leitura, ele enfoca o capítulo 2, no versículo 9 e 10, lá em 1 Pedro, que fala exatamente assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja só como é. A fim de quê, meus amados? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bom? Então, ali ela chama a igreja de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa e povo adquirido. E aí se sugere algumas perguntas que já respondemos na leitura do texto. Mas para que é que nós fomos chamados? Ele respondeu para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E ele nos chamou de onde, meus amados? Também no texto que nós lemos, das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta, hoje, será a base para os nossos estudos sobre as imagens bíblicas da igreja, conforme nós falaremos aos irmãos. E o texto apresentado, ele está em Efésios 5, versículo de 25 a 32, e 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Nós não faremos a leitura para ganharmos um pouco mais de tempo, e para isso também nós já vamos entrando no primeiro assunto, para poder falarmos aos irmãos e tentar esclarecer o máximo de pontos que nós poderemos dentro dos assuntos aqui especificados. Vamos lá. Com esses exemplos que nós citamos, já fica claro que a igreja é apresentada
metaforicamente, meus irmãos, de várias formas. Neste primeiro assunto que nós estamos entrando agora, nós veremos a igreja sendo apresentada como a noiva de Cristo, como esposa de Cristo e como rebanho de Deus. Este é o nosso primeiro assunto. E isso retrata precisamente o que ela é no plano divino. Isso nos faz compreender qual é o seu papel e também a sua missão nesta terra, em uma relação coletiva, em uma relação amorosa, comunitária. E desta forma, ela é descrita como noiva, é descrita como esposa de Cristo, e isso em um aspecto altamente funcional. É desta maneira. Pedro coloca muito bem, meus amados, que nós somos um edifício, nós somos habitação divina. É assim como Paulo também, lá em 2 Coríntios 11:2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentastes como virgem pura e a um só esposo, que é Cristo Jesus. E assim era compreendido na cultura judaica também o casamento como uma união de homem com a sua esposa e a sua esposa pura, casta. Também em Isaías, lá em Isaías 54, no versículo 6, 54, no versículo 6, meus amados, diz assim, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. A palavra casamento, então, ela descreve o relacionamento espiritual entre Deus e o seu povo, aquele povo eleito. É desta forma. Isso nos faz lembrar também da parábola das 10 virgens. Muitas pessoas hoje criam divergências com a parábola das 10 virgens, mas quem faz verdadeiramente hermenêutica, quem estuda, ele sabe que nós não podemos nos ater numa parábola a cada elemento desta parábola. Mas nós precisamos entender esta parábola, assim, naquele propósito que ela almeja alcançar. E ali, quando se fala da parábola das 10 virgens, ele fala de vigilância. Diante do quê? Diante da eminência da sua volta. É desta maneira. E isso se aplica diretamente a nós, meus amados. É a vigilância que é prevalecente nos dias de hoje. E Jesus conclui a parábola dizendo o quê? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Portanto, não busque nesta parábola a palavra noiva e nem a palavra igreja tampouco, embora se referindo a ela verdadeiramente. Nestes textos, ele fala da vigilância diante da iminência da sua volta, simples e direto. Portanto, no Novo Testamento, esta analogia ela é mantida. Cristo, ele é o noivo e a igreja a sua noiva. Apocalipse 21:2 fala assim para nós. Isso, 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. É interessante vocês lerem também, se vocês tiverem oportunidade ou tempo, eu sei que o tempo é escasso, mas lerem também o texto de Efésios 5, de 22 a 33. Esclarece muito também a respeito. No segundo tópico, nós vamos ver que a palavra pártenos, que significa noiva, tem uma conotação ali de donzela, conotação de virgem, de uma pessoa, de uma donzela virgem. E também a palavra grega agnos, meus amados, a palavra grega agnos, ela apresenta o sentido de pureza, o sentido de alguma coisa ética, o sentido daquilo que é casto, apresentando, portanto, então a pureza no sentido espiritual, como
igreja de Cristo. Então nós temos que ter pureza espiritual, nós temos que lutar contra o pecado. E essa pureza deve ser mantida. Nós vemos isso claramente lá em Efésios 5:27, que descreve a igreja como sendo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito nenhum. Se não for assim, meus irmãos, não é igreja. A igreja é desta maneira. Nós vemos muitas coisas erradas sendo feitas e nós temos que aprender o que é igreja e o que não é igreja. Às vezes você interpreta coisas que estão sendo feitas por religiosos, por supostas igrejas, como sendo igreja. A igreja verdadeira não é desta forma, não é da forma que muitas pessoas veem. Ela precisa ser da maneira como nós estamos orientando hoje. E isso deve vir para essa igreja, deve vir para dentro do nosso coração, para dentro de nós, como pelo reconhecimento, meus amados, do amor de Cristo. Porque Cristo ele amou a sua igreja e assim mesmo ele se entregou por ela. É desta maneira. Então entendam, meus amados, que o amor significa doar-se, significa sacrificar-se, significa você se entregar. Não há outra forma de relacionamento aceitável para Jesus. Você não pode estar meio lá, meio cá. Você não pode se entregar para aqueles que te agradam e não se entregar para aqueles que não fazem aquilo que você gostaria. Então, neste propósito, meus amados, neste propósito, Deus ele é o marido e a igreja é a sua esposa, é a esposa de Cristo. E assim como o marido, ele é a cabeça da mulher. Desta maneira, assim como o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Mas Paulo, meus amados irmãos, como um grande ensinador que ele era, ele não deixa espaço para dúvidas. E ele ensina o quê? Ele ensina que esta submissão devida da mulher para o marido, como da igreja para Deus, ela deve se dar em amor. Ou seja, a esposa é amada, portanto ama. A igreja é amada, portanto ela também ama. Então ela é amada, então esse amor ele tem que ser levado para as outras pessoas, ele tem que corresponder. Qualquer coisa diferente disso seria semelhante a uma escravidão, desculpem, a uma coação. De nada ia servir para nós, para o nosso relacionamento com Deus. Portanto, meus amados, o relacionamento de Cristo com a igreja se fundamenta no amor. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Da mesma forma, é a sua ordenança ao casal. Ele relaciona uma coisa com outra, então eu preciso falar. Da mesma forma, é a sua ordenança ao casal. O casamento deve se fundamentar também no amor, na comunhão, na reciprocidade. Tá? E não para por aí, não para por aí. O texto de Hebreus. O texto de Hebreus, meus amados, 12:14, diz assim que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como é sério o assunto. Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós devemos agir em amor para com todas as pessoas, sem exceção. Todos os povos, todas as nações. Nós devemos estar preparados, como na parábola das 10 virgens. Quer dizer, nós temos que ter uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida imaculada. Não adianta você no último minuto decidir, no último segundo, o último segundo salvou o ladrão na cruz. Foi o último minuto, deu tempo de expor a palavra. Mas nós não podemos viver desta maneira, nós não podemos não ter a oportunidade de no último minuto nos arrependermos verdadeiramente, porque tem que ser um arrependimento verdadeiro. Então nós temos que viver esta comunhão, viver continuamente esse relacionamento. Nós temos que estar com os pés sobre esta terra, buscando a santificação. Como falou Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de 13, no versículo de 13 a 16, ele fala que para que haja a santificação, há necessidade do quê? De uma disposição mental. Você tem que estar disposto, você tem que querer.
Né? E qual seria, meu irmão, a diferença entre uma noiva e uma esposa? Você já é uma noiva, você vai se tornar uma esposa. Qual seria a diferença? Você tem essa disposição, você teve essa mudança, essa metanoia, como nós falamos na aula passada. Né? Então, qual seria a diferença entre noiva e esposa, conforme diz a revista da Escola Bíblica? Nós somos, em primeiro lugar, uma noiva de Cristo, e em segundo aqui apresentado como esposa de Cristo. Então, vocês precisam entender primeiramente que ambas são semelhantes e até mesmo intercambiáveis. Semelhantes e intercambiáveis. O que ele pede para uma, ele pede para outra, é da mesma forma. Mas a figura da esposa, ela é apropriada para mostrar o futuro glorioso da igreja, como podemos ver fartamente, bem claro, ali em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, nem santa, porém santa e sem defeito nenhum. É dessa maneira, porém santa e sem defeito. Nas bodas do Cordeiro, meus amados, neste dia, Cristo apresentará a noiva, que a partir de então será a sua esposa. Vejam o quanto são maravilhosas estas imagens da igreja, meus irmãos. Nós precisamos viajar imaginando essas coisas e fazer bastante leitura. A gente reduz um pouco aqui o que nós apresentamos para vocês, para que vocês tenham conhecimento geral, mas dá para a gente nos tornar mais curiosos, mais necessitados da palavra de Deus e buscar mais, aprender mais. É só fazer perguntas para nós, nós respondemos. É desta maneira. Já o terceiro tópico, a igreja é colocada como rebanho. Isso está lá em Atos 20, Atos 20 no versículo Atos 20 no versículo 28, meus amados. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ali nós somos colocados como um rebanho e que nós vamos ser pastoreados por pastores, por bispos. A palavra poinion, ela é usada no texto e se refere a um pequeno rebanho, mas que mesmo pequeno, ele é precioso para Deus. Sem dúvida nenhuma, mesmo pequeno, ele é precioso para Deus. E assim nós temos quem? O sumo pastor. Nós temos o sumo pastor. É desta maneira. E ele vem e designa pastores, bispos, presbíteros, para cuidar deste rebanho que foi pago a um alto preço por Cristo, até que ele possa vir e nos buscar, vir e buscar este rebanho. Ele deixa claro também como os pastores postos por ele devem zelar pelas suas ovelhas e como devem agir. Simples e direto, não é de qualquer jeito, ele já deixa todas as regras postas, colocadas. Ele deixa claro também que esse zelo tem que guiar as ovelhas no caminho certo. É lógico que às vezes o pastor ele vai te corrigir em alguma coisa assim, mas para poder te pôr no caminho, não simplesmente te condenar, te acusar e expurgar você, não. Ele vai te corrigir, para poder te trazer e te guiar no caminho. É ensinar, é preparar, é direcionar as pessoas ao reino de Deus. É desta forma. É desta forma. Pedro também ele faz uso deste termo, poimion, ao falar em 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Ele fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Vejam bem, meus amados, não por constrangimento. Então o pastor ele não pode trabalhar forçado, mas espontaneamente, como Deus quer. Não pode ser também por torpe ou por sorte da ganância, ou seja, para poder tirar a lã da ovelha para ele consumir.
aquilo que ele quer consumir delas. Mas deve ser de que maneira? Deve ser de boa vontade. Ele não deve cuidar das ovelhas como dominadores, como prepotentes, imponentes, presunçosos, impondo as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então eles não podem ser dominadores daqueles que foram confiados a ele. Ele não pode ser dominadores. Então não há como ser desta maneira. Ele tem que se tornar, o pastor ele tem que se tornar um modelo para o rebanho, ele tem que ser o exemplo para o rebanho, o exemplo de amor, de comunhão, de pacificador, o exemplo de longanimidade. É dessa maneira. Fica claro, portanto, meus irmãos, que a igreja não era de Pedro. A igreja não era de Paulo e nem de qualquer outro pastor que você possa ver por aí ou ouvir falar dele por aí. Ele não é o suprassumo, ele não é a última bolacha do pacote. Não é dessa maneira, não. Tá? Não é qualquer que seja o pastor que esteja pastoreando, ele não é o dono do rebanho. O rebanho pertence a Deus. O rebanho, o meu pastor costuma falar isso continuamente. O rebanho é de Deus. Nós temos simplesmente a responsabilidade de cuidar e conduzi-los ao reino de Deus. Fica claro também, meus amados, a carga exortativa que ele faz sobre os pastores, a prontidão, a entrega, o zelo, aquele compromisso. Ele não pode fazer de qualquer forma, não, ou do jeito que ele quer. O pastor não pode se comportar dessa maneira, não. Ele não pode fazer o que ele acha que deve, na hora que ele acha que deve. Não, ele tem que fazer o melhor, independente das suas próprias vontades. O contrário disto é prestar um desserviço ao reino e a Cristo. Este será um daqueles que Jesus não reconhecerá naquele dia. Você fez isso, fez aquilo, eu não vos conheço. Aparta-te de mim. É dessa maneira. O segundo assunto, meus amados, nós veremos as imagens que descrevem ali uma função da igreja. E aí nós entramos na eclesiologia petrina, com 4 figuras importantes, sendo uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido. Com a função de quê? De anunciar as virtudes, conforme nós já falamos lá no início, de anunciar as virtudes. E precisamos aqui entender, meus amados, que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus tem o seu povo, como nós já falamos na aula passada. Pelo plano de fundo, tirado lá do Antigo Testamento, em Isaías 43, 21, tem vários textos, né? Ele fala, peguei Isaías, ele fala diretamente assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, nós vemos isso também em vários outros textos do Antigo Testamento, como eu já falei. Não se esqueçam disso, eu trago às vezes um exemplo para não tornar a aula muito longa e cansativa. Basta então vocês irem fazer a comparação, olhar os textos que estão ligados a esse, e vocês vão ter muito assunto para aprender. Tá ok? Então nós vemos que isso está em vários outros textos. Chegamos então agora ao Novo Testamento. Lá com 1 Pedro 2, no versículo 9, nos falando que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de que nós proclamássemos as virtudes daquele que nos chamou. E ele nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz, como nós já falamos, como nós já vimos lá no início. E assim se desenha, meus irmãos, aqui o retrato dos descendentes de Abraão, que agora chega à igreja formada por judeus e gentios. No Antigo Testamento, Israel era considerado um reino de sacerdotes. Lá em Êxodo 19:6 nos traz claramente isso. Tá?
Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarão aos filhos de Israel. E na figura usada por Pedro, a igreja hoje cumpre esta função, conforme nós acabamos de ver lá em 1 Pedro 2,9. Nós acabamos de falar para os irmãos a respeito disso. Nós somos hoje sacerdócio real, uma nação santa, um povo e propriedade de Deus. Povo e propriedade de Deus. Então, Pedro já deixa muito claro que nós somos hoje cumpridores desta função. Então, nós temos esta obrigação, nós somos cumpridores de tudo o que ele designou desde o princípio dos tempos para o seu povo. Então, nós somos tidos como uma nação santa. Tá? Tidos como uma nação santa. Da mesma forma que Israel, que sai ali do Egito e segue o caminho da terra prometida. Ela ali assumiria a constituição de uma nação teocrática. É desta maneira. E assim, meus irmãos, como Israel foi chamado para ser um povo santo, separado, a igreja também teve um chamado semelhante. Israel devia ser um exemplo, como se fosse uma joia preciosa. E da mesma forma, a igreja deve estar inteiramente hoje consagrada a Cristo, a fim de cumprir a sua missão, que é o de anunciar as virtudes do Senhor, como nós falamos no início. E assim, Pedro apresenta uma igreja formada por judeus e gentios, como nós já vemos. Nós recebemos esta mesma virtude. Entendam isso, meus irmãos. Já o segundo tópico deste segundo assunto aqui vai falar sobre nós sermos o corpo de Cristo. Vai falar sobre nós sermos o corpo de Cristo. Vejam aqui onde está o meu dedo. Então nós estamos falando aqui sobre o corpo de Cristo, um assunto muito abundante, é muita coisa, então eu vou tentar sintetizar o máximo que eu posso aqui. Mas nós precisamos aí ler o texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 31, como eu já falei para os senhores também. Isso vai deixar isso muito claro. Aqui nós não leremos para ganhar tempo. Sabemos que a igreja estava na época dividida neste sentido. Ela não se via como um só corpo. Onde deve haver o que? Harmonia, onde os seus membros elas têm que demonstrar uma unidade. Então entendam, meus amados, que cada um de nós somos importantes e funcionais dentro do relacionamento com o seu próximo. Porque a união dos irmãos, o zelo, o cuidado um para com o outro, fortalece cada vez mais a cada um de nós, trazendo muitos benefícios para todos, para o coletivo. Quando nos percebemos parte do corpo de Cristo, nós nos sentimos muito mais fortes. Entendam, meus amados, que a igreja é muito mais do que uma organização. É muito mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isto desta maneira. Ou seja, é um corpo cuja cabeça é Cristo. Vejam o texto de Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Deus deu a nós Cristo, o qual é o seu corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 a 23, 22 e 23, é dessa maneira que fala. Portanto, todos nós somos importantes e necessários para o seu bom funcionamento, devendo haver harmonia, unidade, cooperação. Se um membro falhar, meus amados, todo o corpo sofrerá. Ajudar uns aos outros beneficiará toda a comunidade. Ninguém, meus irmãos, é superior a ninguém. O pastor, ele tem a missão de cuidar da ovelha, mas ninguém
Inclusive, ele é superior a ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós precisamos entender essas coisas. O nosso o nosso destino, meus amados, vamos trazer dessa maneira, o nosso destino, ele é consequência daquilo que nós escolhemos, ele é consequência das nossas escolhas. Um pastor prepotente, imponente, presunçoso, que manda, que faz e acontece, inconsequente, de uma forma inconsequente, onde ele vai estar no futuro com Deus? E nós temos que estar aqui buscando estar no futuro com Deus. Então, o nosso destino é consequência daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos, e dependendo dessa escolha, será o paraíso ou o contrário disso. Nós precisamos estar atentos para isso. Mas lembre-se sempre do que nós comentamos. Lembre-se sempre do que nós comentamos continuamente. Não é de qualquer forma que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Não é, de maneira nenhuma, de qualquer maneira. Nós precisamos deixar as obras da carne e passar a viver em espírito, conforme nós falamos na aula passada e conforme eu venho repetindo em todas essas aulas que nós temos dado. Para isso nós precisamos buscá-lo em espírito e verdade. Nós precisamos de uma decisão firme e forte da nossa parte. Nós precisamos de uma entrega, nós precisamos de uma continuidade. É desta forma, esta é a única forma, uma entrega verdadeira. Já chegando aqui no terceiro e último assunto, nós teremos imagens que descrevem a igreja como a habitação, como santuário de Deus, isto é, como o templo do Espírito Santo e casa de Deus. É dessa maneira. Uma geração eleita para santuário de Deus é onde o Espírito Santo habita, meus amados irmãos. Lá em 1 Coríntios 3,16, acho que nós já até falamos sobre isso. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E esta, meus irmãos, é sem dúvida nenhuma a figura mais relevante para descrever a igreja. E nós temos várias passagens também que colocam a igreja como santuário, como templo, ou seja, o ser humano como morada do Espírito Santo. Mas lembre-se, apenas que aquele em que não habita o pecado é que mora o Espírito Santo. E é por isso que aqui nós apelamos para um despertar dos habitantes da terra, para todos os habitantes da terra, aqueles que têm esperança da eternidade ao lado de Cristo. Ele deve se purificar, ele deve se arrepender dos erros e pecados, ele deve buscar a orientação do Espírito Santo para tudo que pensar, para tudo que ele for expressar a lá e para tudo que ele for fazer. Não é do jeito que ele quer, não é do jeito que ele pensa, não é em ato reflexo, não é de qualquer jeito. Lidar com o ser humano precisa ser da maneira como Deus determinou. Precisa ter longanimidade, paciência, amor, comunhão. É dessa maneira, meus amados. A maneira como você se expressa te leva ao pecado. A palavra de Deus é clara e explícita. No falar isso, o que te destrói não é aquilo que entra pela boca, é aquilo que sai dela, meus amados. Não precisa nem falar mais nada sobre isso. Ou precisa? Não se permita, meu irmão, se envolver com o mundanismo. Leia a Escritura Sagrada, porque ela é farta em ensinos. É farta em ensinos. Lá em Atos 17, versículo 24, por exemplo, ela diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então ele habita em você, dentro do seu coração, mas você está com o seu corpo preparado, você está com a sua mente preparada, você está se purificando. Diz também lá em Mateus 18, 20, que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estará, ele estará no meio destes. Mas como nós falamos sempre, eu repito aqui novamente e falo
tantas quantas vezes forem necessárias. Não é de qualquer jeito que nos tornamos santuário de Deus. Não é de qualquer jeito que nos tornamos habitação do Espírito Santo. Nós precisamos, como nós já falamos, de transformação, a metanoia, né? Nós precisamos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Nós precisamos de entrega, nós precisamos de uma verdadeira busca. Uma verdadeira busca. O segundo tópico deste terceiro assunto, ele fala da casa de Deus. A nação de Israel floresceu a partir de onde? A partir da família de Jacó. Tá? Então, a partir da família de Jacó, a nação de Israel floresceu. Então, nós devemos saber, portanto, a importância da igreja como uma instituição social. É dessa maneira. 1 Timóteo 3,15, acho que já comentei com os irmãos também, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como é que você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, uma igreja forte é formada por famílias fortes, por pessoas fortes, firmadas. Mas saibam que o inverso disso também é verdade. Você pode se tornar uma igreja fraca, frágil. Podemos ter uma igreja local frágil. Por quê? Porque as pessoas que estão ali não estão fortes, não são famílias fortes. E eu não estou falando aqui financeiramente, não, meus amados. Eu estou falando aqui espiritualmente. Entendam bem isso. Entendam muito bem isso. Então nós devemos, meus amados, portanto, como nós já vimos em aulas anteriores, nos dedicar e buscar nas Escrituras padrões morais, padrões éticos, para que nós possamos viver em sociedade. Nós precisamos da influência, ou seja, precisamos ser influenciados dentro e de acordo com os padrões divinos. Nós não podemos permitir em nós as vãs filosofias humanas aí. Tem que fechar as portas do seu coração, da sua mente, para as influências do mundo. Tenha Jesus como lâmpada para os vossos pés e luz para o seu caminho. E assim busque ter, meus amados, fervor nesta relação com o Senhor. Portanto, é um privilégio ser e pertencer à Igreja de Cristo. Muito bem, meus amados, espero que tenham entendido sobre as imagens que nos relacionam a Deus e mais ainda que devemos zelar pela honra que nos é concedida por Deus para fazermos parte desta família, buscando, aceitando e vivendo essa relação, sendo exemplo para as outras pessoas. Então nós temos que aprender a ser de fato e verdadeiramente aquilo que Ele busca em nós, e não aquilo que nós queremos ser. Isso não vai atrapalhar a sua vida, isso não vai mudar a sua vida, só vai te levar a ser uma pessoa muito melhor, muito mais tranquila, com muito mais paz, vivendo verdadeiramente um relacionamento com a palavra de Deus, com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor.